pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para fazer uma retrospectiva aqui do canal, melhores e piores 2019, falar um pouco aí sobre filmes e séries voltados para o mundo dos quadrinhos e principalmente sobre os quadrinhos em si. Quais são os títulos que eu mais gostei de ter lido, quais foram os títulos que eu acabei me decepcionando um pouco, então vamos fazer meio que essa retrospectiva aqui no canal, tá certo? Eu vou começar falando sobre filmes, séries e depois aí eu entro de fato na parte dos quadrinhos, beleza? Então, vamos lá! Vingadores! Avante! O melhor filme de heróis que eu assisti em 2019 foi o Vingadores Ultimato. Apesar de algumas coisas que me incomodaram no filme, como algumas piadas que eu achei um pouco desnecessário, aquele Hulk que foi totalmente sem graça, era melhor que o Thanos tivesse eliminado ele com um estalar de dedos também. Apesar de algumas coisas que me incomodaram, o resultado final foi um filme muito bom. Ele tem cenas memoráveis como o destino do Homem de Ferro, da Viúva Negra, aquele confronto final dos heróis com o Thanos eu achei muito bom. Então, apesar de algumas pequenas falhas, algumas coisas que me incomodaram, o resultado final, na minha opinião, foi um ótimo filme de heróis. Um filme que deixou muito a desejar, na minha opinião, foi Fênix Negra. Infelizmente, não souberam aproveitar uma ótima história do universo dos quadrinhos e trouxeram um filme bem meia boca, que ele é questionável em vários momentos, como algumas decisões de alguns personagens que não fazem muito sentido, alguns mutantes que estão ali e não sabem direito qual é o seu verdadeiro papel. Então eu acho uma pena que mais uma vez trouxeram um filme dos mutantes e não souberam aproveitar, não souberam trazer um material de qualidade. Eu já assisti todos os filmes que tiveram os X-Men, desde o primeiro, e bom, o apanhado geral que eu faço é que infelizmente nos cinemas os mutantes não deram certo. Com exceção de um ou outro filme, a grande maioria são filmes que têm uma qualidade muito baixa, que deixam muito a desejar. E, infelizmente, Fênix Negra é mais um dessa lista, é mais um filme com mutantes que é bem abaixo daquilo que esperávamos. Son, Supes lose hundreds of people each year to collateral damage. I can't stop. A melhor série de heróis que eu assisti em 2019, sem sombra de dúvidas, foi The Boys. The Boys é uma série que é baseada nos quadrinhos do mesmo nome, escrita pelo lendário Garth Ennis. Na obra, o Ennis ele nos mostra um universo onde os heróis são extremamente canalhas, extremamente escrotos. Eles são pessoas que são egoístas, não ligam para os outros, só estão preocupadas com dinheiro, fama, poder. E na obra, o Garth Ennis ele mostra como essas atitudes egoístas acabam prejudicando e muito as pessoas. Eu ri muito assistindo a série do The Boys, tem momentos sensacionais, muito engraçados. É uma série pesada, bem violenta e, nossa, do início ao fim é nitroglicerina pura, tem muita qualidade. O final, por exemplo, é sensacional e que venha logo a segunda temporada, eu quero saber como é que vai continuar toda essa loucura. Eu não tenho aqui nenhuma série para indicar como a pior, porque eu assisti algumas séries esse ano e todas que eu assisti eu gostei muito. Então eu não vou indicar nenhuma aqui para a categoria de pior série de heróis de 2019. Bom, agora que falei um pouco sobre filmes e séries baseadas no mundo dos quadrinhos, vamos falar de fato dos quadrinhos. Eu vou falar um pouco sobre as melhores e as piores leituras que eu fiz em 2019. Vou começar falando sobre quadrinhos nacionais. O melhor título nacional que eu li em 2019 foi esse aqui, Lâmina Selvagem. Lâmina Selvagem é um anti-herói brasileiro
criado por Adriano Silva. Os desenhos do quadrinho ficam por conta do Ricardo Jaime. E, nossa, a arte do quadrinho é belíssima. O cara manda muito bem. Falando um pouco sobre o personagem em si, Lâmina Selvagem ele é um anti-herói que está em busca de respostas. Ele era um mendigo e, junto com outros mendigos, ele foi sequestrado por uma empresa chamada Biotech, e essa empresa desenvolvia projetos que envolviam biomecanismo. O intuito era criar uma força-tarefa e deu certo. Tanto o personagem principal quanto os seus colegas, eles acabam passando por um treinamento, por um processo e se tornam uma força-tarefa. Só que o grande problema é que uma empresa rival chamada Biotron, eles criam um protótipo muito mais avançado chamado Mutilador. Ele é um cara casca grossa pra caramba. E esse Mutilador ele acaba matando todos dessa força-tarefa da Biotech. O único sobrevivente é o herói, é o Lâmina Selvagem. Só que ele acaba sendo levado pelo Mutilador para passar pelo mesmo processo lá na Biotron. Só que durante esse processo, onde ele recebe uma armadura, ele fica muito mais forte, ele acaba conseguindo se libertar e ele parte em busca de respostas. Lâmina Selvagem é um quadrinho muito bom, com uma arte sensacional, com um personagem muito interessante e um enredo que prende a atenção do leitor. Eu espero que não demore muito para sair o volume 2, pois eu estou na expectativa para ler e saber como é que vai continuar a aventura desse excelente personagem. Esse aqui foi, sem sombra de dúvidas, o melhor personagem brasileiro que eu li em 2019. É o melhor HQ de um herói nacional que eu li em 2019. Recomendo muito para vocês. O pior quadrinho nacional que eu li em 2019 foi esse aqui, Contos do Absurdo. Essa revista ela traz algumas histórias que deveriam ser de terror, deveriam ser histórias interessantes, mas não são. Só tem apenas uma história que realmente eu gostei, eu achei engraçada, eu vou mostrar para vocês aqui. É a história Pobre Diabo. Essa história aqui realmente eu achei muito engraçada. Nessa história, o diabo ele vai falar como é que ele perdeu o direito de ser o rei do inferno. Ele acaba fazendo um contrato com um advogado, só que o advogado é muito mais esperto do que ele, e nesse contrato ele coloca várias cláusulas, e isso faz com que o Lúcifer acabe entrando numa dívida colossal e não tendo como pagar essa dívida para o cara e acaba perdendo o inferno. Essa história Pobre Diabo realmente é muito engraçada. Agora, as outras são extremamente ruins. O roteiro das demais aventuras são fraquíssimos e essa aqui, sem sombra de dúvidas, foi a pior HQ nacional que eu li. Só tem uma história realmente que se salva. O resto são todas esquecíveis. O melhor mangá que eu li em 2019 foi um que eu já tinha alguns números guardados, mas ainda não tinha lido todos eles, que foi Blade, a Lâmina do Imortal. Eu peguei todos os 38 mangás que saíram pela Conrad, e a história ainda não está completa, mas eu li todos esses 38 mangás e eu gostei muito da história. Ela é sensacional. Ela começa de uma maneira bem simples, uma história de vingança, onde a Rin, uma menina que perdeu seus pais de uma maneira brutal, ela contrata um Manji, um Ronin, um samurai sem mestre que está em busca de redenção. Ela contrata ele para auxiliá-la na sua vingança pessoal, só que quanto mais a história vai se desenrolando, mais ela vai percebendo que esse objetivo é muito difícil de ser conseguido. Ela vai precisar ter muito mais do que força física para chegar aonde ela quer chegar. E o mangá ele vai melhorando a cada número,
vai sendo apresentado diversos personagens muito bons e vai prendendo sempre a atenção do leitor mais e mais. Daqui a um tempo eu vou trazer um vídeo mostrando a minha coleção da Conrad e também pretendo sim ir atrás da coleção que saiu pela JBC. Da coleção não, na verdade, dos números restantes que saíram pela JBC, para eu saber como é que vai acabar essa história, pois ela é muito boa. Eu não tenho nenhum mangá para indicar como o pior mangá de 2019, isso porque, como eu falei, eu não li tantos mangás assim no ano. Então, vai ficar em aberto essa categoria de pior mangá de 2019, beleza? Falando um pouco sobre fumetti, os quadrinhos italianos, eu queria destacar duas leituras que eu fiz nesse ano e que eu achei sensacionais. São esses aqui. Dylan Dog número 4, Partida com a Morte, e Tex Platino número 3. Dylan Dog, Partida com a Morte, eu fiz até um vídeo fazendo uma pequena resenha sobre essa história. Eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? Mas basicamente falando, se trata de um homem que chegou o seu momento, a sua hora, né? E a morte em pessoa vai buscá-lo, só que o cara se recusa a ir e desafia ela para um duelo, para uma partida de xadrez. Só que ele vai perceber que isso é extremamente perigoso. E o final da história é simplesmente espetacular. Isso aqui é uma das melhores leituras que eu fiz no ano, é uma das melhores leituras do Dylan Dog, sensacional. Outro título que eu vou mostrar aqui para vocês é esse aqui, Tex Platino número 3. Nessa edição tem duas histórias. A primeira história é sobre um aristocrata mexicano que tem um ódio insano contra índios. Ele tortura e mata qualquer índio que ele vê pela frente. E a segunda história é sobre dois irmãos que planejam o assassinato do próprio pai e acabam colocando a culpa sobre o Tex. Então, o Tex e seus amigos, eles vão precisar enfrentar as pessoas de um vilarejo inteiro que acham que ele é um assassino. São duas histórias espetaculares, recomendo muito esse título aqui para quem é fã do Tex. Bom, eu li muito material da Bonelli esse ano, eu li muito fumetti e eu gostei de praticamente tudo que eu li. Por causa disso eu vou ficar sem indicar algum fumetti como pior leitura de 2009. Eu gostei de praticamente tudo que eu li. Falar agora um pouco sobre as melhores leituras que eu fiz de quadrinhos de heróis da Marvel e da DC. Vou começar mostrando esses dois aqui. A Morte da Thor, volume 1 e 2. Depois de toda aquela palhaçada que a Panini fez de lançar cada um custando R$40, valeu a pena esperar. Teve ótimas promoções aí e eles saíram por R$25, R$22 até, então valeu muito a pena esperar. E falando da história em si, são histórias sensacionais, onde elas fecham perfeitamente o arco da Thor, Jane Foster. Aqui ela precisa usar tudo de si contra o Mangog, um inimigo terrível, e quanto mais ela se esforça, mais a sua doença vai avançando. Então ela parte por tudo ou nada, tanto na luta contra o Mangog quanto na luta contra o câncer. É uma história muito boa e muito bonita. Outro título que eu queria mostrar para vocês que foi sensacional a leitura foi esse aqui, Batman Veneno. Eu lembro que quando eu era criança, lendo alguns formatinhos, eu tinha visto o anúncio Batman drogado e fora de si, e tinha esse desenho aqui, então há muito tempo eu queria ter lido essa história. Finalmente nesse ano eu pude. E basicamente falando sobre essa história aqui, o Batman ele acaba falhando em um resgate e uma pessoa, um inocente, acaba morrendo, e isso abala muito o Homem-Morcego. Abala ele tanto que ele começa a testar uma droga experimental que aumenta a força da pessoa do seu usuário, só que em contrapartida vai tornando essa pessoa extremamente violenta. Ela vai perdendo o senso das coisas. E é isso que acaba acontecendo com o Batman. Ele se torna bem mais forte, ele aumenta o seu vigor físico
só que em contrapartida ele se torna uma pessoa extremamente agressiva, extremamente violenta. E o quadrinho vai mostrar o Homem Morcego tentando sair desse vício. História fantástica. Por último, eu queria mostrar esse quadrinho aqui também. Homem-Aranha número 34, a marca do Tarântula. Essa história aqui, esse encadernado, na verdade, eu achei muito bom. A primeira história, o Homem-Aranha ele acaba se metendo na confusão, na briga entre o Cobra e o Mr. Hyde. E a segunda história, que é a principal aqui dessa capa, ela mostra o fim trágico do vilão Tarântula. Esse vilão, eu li algumas histórias dele nos formatinhos, eu achava ele até um vilão interessante. E aqui nesse encadernado vai mostrar que ele está disposto a derrotar o Aranha de uma vez por todas, nem que isso custe a sua vida. Então ele participa de um experimento para tentar replicar os poderes do Aranha. E bom, não é spoiler nenhum, olha só a capa, olha o resultado desse experimento. História muito boa também. Em 2019, eu li algumas HQs da Marvel que, na minha humilde opinião, são bem esquecíveis e eu vim mostrar elas aqui para vocês. Primeiro quero mostrar essa minissérie, Carnificina Total. Essa minissérie, há muito tempo eu queria ter lido ela, principalmente porque eu joguei o jogo lá do Super Nintendo e nesse ano eu pude pegá-las, mas na minha opinião é uma história que deixou muito a desejar. Claro, a gente tem que lembrar que é uma história publicada lá nos anos 90 e não em 2019. Porém, mesmo assim, foi uma história que eu achei bem abaixo, não foi aquilo que eu estava imaginando. Basicamente falando, um grupo de vilões se reúnem para causar o caos na cidade e um grupo de heróis aparece para combater eles. Por que eu achei essa história bem ruim? Porque basicamente isso vai se repetir durante várias e várias páginas. Parece aquelas brigas de torcida que os caras marcam de se encontrar, brigam, vão embora e depois marcam uma nova briga em um novo local. Basicamente é disso que se trata essa minissérie. Os vilões aparecem, começam a matar as pessoas, destruir tudo, aí aparecem os heróis, eles lutam, os vilões fogem, e aí você passa 5, 6 páginas, acontece exatamente a mesma coisa. Isso vai do início ao fim da HQ. Eu achei que seria uma ótima história, até porque eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto do Venom, do Carnificina, são personagens que eu sou fã, mas essa leitura deixou muito a desejar. Outras histórias, na verdade, que eu queria mostrar para vocês, são essas aqui. A história da volta do Shang-Chi, onde ele interage com os X-Men, e pra mim já começa errado daí, porque o Shang-Chi, na minha humilde opinião, ele é um herói que não nasceu para fazer parte de times, de equipes. Ele é um herói que ele combina perfeitamente no estilo de quem combate o crime sozinho. Eventualmente, uma vez ou outra, que ele vai ter ali uma parceria com outro herói, ou enfrentar um ou outro herói também, como foi o caso do Homem-Aranha lá em Coleção Histórica Marvel Shang-Chi número 2. Porém, aqui inventaram de colocar ele junto com os X-Men para combater o Rei do Crime, que ele está de olho no Elixir Vitae, o Elixir do Fu Manchu. E, bom, o Shang-Chi praticamente ele fica de escanteio, coitado. Ele é mais um telespectador de toda essa aventura. O único momento que eu achei bem bacana mesmo foi o momento que ele topa com o Wolverine e, ao invés de conversar, né, saber quais eram as intenções do cara, por que ele estava tentando invadir a casa dele, o Shang-Chi já dá uma bicuda na cara dele. Eu achei realmente engraçado isso. Claro, depois ele é imobilizado e o Wolverine quase mata ele, para falar a verdade. Mas só isso mesmo, né? Até porque essa fase do Wolverine também, que ele tá com esse visual, eu acho muito ruim. E bom, esse aqui também, esse arco aqui da volta do Shang-Chi, infelizmente eu vou colocar como uma das piores leituras que eu fiz em 2019. Era melhor ter encerrado a história dele mesmo lá, naquele formatinho do Capitão América.
Nesse ano de 2019, eu tinha apenas uma meta, completar Mágico Vento, e finalmente eu consegui alcançar essa meta, eu consegui cumprir esse objetivo. Hoje eu tenho os 131 gibis de Mágico Vento, deu muito trabalho, mas finalmente eu consegui. Agora sim eu estou lendo de maneira cronológica, estou na número 9. E bom, mais pra frente eu vou trazer um vídeo mostrando a coleção completa, mostrando todos os gibis, falando sobre algumas histórias. Já era para eu ter trazido antes, só que por questões de falta de tempo eu não consegui. Então em 2020 vai ser uma meta do canal trazer esse vídeo aqui para vocês. E bom, minha única meta de 2019 foi essa e finalmente eu consegui cumprir. Então eu estou muito feliz. Finalmente eu tenho a coleção completa de Mágico Vento. E ainda falando sobre Mágico Vento, esse ano eu tive uma notícia no mundo dos quadrinhos que me deixou muito feliz. Foi que Mágico Vento teve novas histórias saindo lá na Itália. Elas foram publicadas, se eu não estou enganado, em 6 revistas. E bom, como fã do personagem, eu fiquei muito feliz em saber que estão dando continuidade às suas aventuras. Eu espero que para 2020 essas aventuras cheguem aqui no Brasil, seja pela Bonelli ou por qualquer outra editora, porque com certeza eu vou pegá-las para ter na coleção se elas aparecerem aqui no Brasil. Tomara que sejam publicadas. Em 2019, a minha maior tristeza, frustração, raiva que eu tive no mundo dos quadrinhos está ligada a essa revista, mas não necessariamente a história. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Um dia eu estava com insônia e aí eu fui pegar um título para ler e eu peguei esse aqui, Dylan Dog, Johnny Freak, uma história muito elogiada e, bom, pelo que eu li dela, eu vi que ela é uma história muito boa, muito triste, melancólica, mas muito boa, de muita qualidade. E o que aconteceu? Estou lá lendo a revista tranquilamente e quando eu chego na página 80, essa daqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar perfeitamente, essa aqui é a página 80, ao invés de a sequência ser a 81, é a 17. Parece piada, parece brincadeira, mas eu consegui a proeza de comprar uma revista que veio mal impressa. Da página 80, ela vai para 17, 18, 19, a história volta para o começo. E por causa disso eu não sei como é que termina essa história. Ela é uma história muito boa, muito intrigante, mas até hoje eu tô sem saber como é que conclui essa história aqui. Então eu vou ter que pegar uma nova revista, um novo número dessa história aqui do Dylan Dog, Johnny Freak. E bom, eu espero que isso não ocorra novamente, né? Eu espero que eu não passe por isso de comprar uma revista que tenha sido mal impressa. Então essa aqui foi minha maior raiva, minha maior frustração em 2019 relacionada aos quadrinhos. Nada contra a história em si, que a história em si eu percebi que ela é muito boa. É mesmo uma questão do modo como essa revista foi publicada, foi mal impressa. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acreditem, esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, eu tive que dividir ele em 2 dias para conseguir fazer, mas valeu a pena. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Desejo um ótimo 2020 para todos nós, com muita paz, saúde e amor. Eu acho que é isso que todo mundo está precisando. E que venham também ótimos quadrinhos, né? Que venham também HQs com bons preços, que não tenham aumentos abusivos e coisas do tipo. E bom, é isso. Nos vemos em 2020. Até a próxima. Falou, valeu, fui!